Olá, você que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns pontos que eu considero principais no primeiro episódio da terceira temporada de Westworld. Finalmente a gente teve a estreia dessa série maravilhosa da HBO e agora a gente vai compartilhar um pouco com vocês aqui algumas coisas desse episódio que foram bem importantes para a gente continuar entendendo a história daqui para frente. Bom, a gente tem ali o primeiro episódio com uma espécie de pequeno salto temporal ali de mais ou menos uns 90 dias, 92 dias, se eu não estou enganada. E então a gente vai acompanhar ali a Dolores, ela tá meio que tentando se infiltrar numa empresa que parece que tem ligação com a Delos e o que a gente consegue perceber no episódio que ela está querendo fazer ali dentro dessa empresa, na verdade, é tentar descobrir um pouco mais sobre uma inteligência artificial que acaba meio que controlando ali a sociedade como um todo. Então a gente vê que essa inteligência artificial ela acaba escolhendo profissões, ela acaba tomando algumas decisões importantes e apesar da gente não ter ainda muita clareza exatamente sobre todo o poder que essa inteligência artificial tem ali nessa sociedade, a gente consegue entender que esse poder e esse controle ele é muito grande. Então, o que a gente consegue captar aí já nesse episódio é que a estratégia da Dolores para tentar derrotar, né, a raça humana, por assim dizer, é justamente tentar controlar e tentar entender como é que essa inteligência artificial funciona. Já que ela numericamente está em desvantagem, então ela vai tentar aí controlar essa inteligência artificial para tentar conseguir garantir uma espécie de vantagem sobre os humanos. E tem uma coisa bem interessante que ocorre ali no meio do episódio, né, em alguns momentos, é que a gente vê algumas cenas, eu vou tentar colocar aqui para vocês, aparece ali uma esfera com fundo branco, mostrando uma espécie de análise sobre um determinado fato. Eu acredito que aquilo ali é uma representação do que aquela inteligência artificial está fazendo naquele momento. Eu achei isso um aspecto interessante da gente notar no episódio. A gente percebeu um pouco como essa inteligência artificial ela trabalha e como ela vai agir ali, interferindo nas decisões de todas aquelas pessoas. A gente vai ter também, além disso, um pouco sobre o que está acontecendo com o Bernard. Ele, obviamente, não está com a Dolores, ele está vivendo ali uma vida um pouco mais pacata, tentando manter a distância da Dolores o máximo que ele pode. E a gente também vai ter um pouco ali da Charlotte, que aparentemente ela tá trabalhando infiltrada ali na Delos, tentando agir normalmente, mas a gente sabe que quem tá ali não é a Charlotte de verdade, é alguma outra pessoa, algum outro anfitrião, que a gente ainda não sabe quem é. E eu acho que eles vão tentar segurar esse segredo um pouco mais, porque a gente viu muito pouco da Charlotte nesse episódio. E, ao contrário disso, a gente viu muito da Dolores, a gente viu muito o que a Dolores está fazendo, quais são as estratégias que ela está tentando bolar para tentar superar aí os humanos. Bom, falando agora um pouco do personagem do Aaron Paul, o Caleb, tava todo mundo esperando para saber qual seria a participação dele na série. E a gente vê que ele interpreta ali um trabalhador que vive uma vida mais ou menos, que não ganha muito bem. Ele acaba expressando um pouco a sua insatisfação com esse tal sistema, com esse tal algoritmo que acaba excluindo algumas pessoas. Enfim, ele tem alguns problemas financeiros e tudo mais. E a gente percebe que ele não leva assim uma vida lá 100% honesta. Ele acaba cometendo alguns atos criminosos aí em paralelo com a sua vida de trabalhador normal. Além disso, existe um fato curioso a respeito dele, que é em relação ao relacionamento dele com um suposto amigo. A gente percebe que ao longo do episódio, né, quando ele aparece, sempre é mostrado ele conversando com uma outra pessoa. Ele recebe uma ligação e essa pessoa começa a conversar com ele, esse amigo começa a conversar com ele, e esse amigo tá meio ali tentando que motivar ele, tentando fazer com que ele não desista, com que ele continue em frente. Não sei, me pareceu ali uma espécie de terapia que ele tá passando. E mais ali pra frente do episódio, a gente vai ver que por conta desses trabalhos que ele faz, né, ilícitos, ele vai acabar encontrando com a Dolores mais lá pra frente. Falando um pouco agora sobre outros aspectos aqui do episódio em si. A gente vê ali, né, a introdução então dessa inteligência artificial, que tem um nome um pouquinho esquisito, se eu conseguir lembrar eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Então a gente vê que essa inteligência artificial ela domina
o mundo dos humanos, ela controla muita coisa, funciona basicamente como um algoritmo tomando decisões pelos humanos em muitos aspectos e controlando também muitas coisas. Além disso, a gente também tem um outro conceito que é introduzido aqui, que ainda não havia sido apresentado na série, que é uma espécie de implante que alguns humanos utilizam para alterar a sua realidade. Isso me lembrou um pouquinho a série The 100, para quem assiste, para quem conhece a série. A gente tem ali na terceira temporada a Cidade da Luz, né? Que é uma espécie de realidade alternativa que algumas pessoas acabam vivenciando quando elas ingerem um chip. E aqui em Westworld esse conceito ele é um pouco parecido. As pessoas elas ingerem ali alguma coisa que tem a semelhança com um pedaço de papel, elas ingerem aquilo e aparentemente aquilo ali vai induzir nelas uma espécie de realidade alternativa. Como isso é induzido, como isso de fato acontece, a gente ainda não sabe muito bem porque a série ainda não deu muitas explicações. Ela deu apenas algumas pistas dessa tal realidade virtual aí inserida nessa nova temporada. Então, basicamente, nesse episódio a gente vai ter a Dolores correndo atrás ali de mais informações, tentando se infiltrar na Inset, que é a empresa que toma conta dessa inteligência artificial. A gente ainda não tem muitas informações detalhadas, mas obviamente a série vai revelando isso aos poucos, né? Eles não iriam explicar tudo pra gente nesse episódio, apesar de ter sido um episódio de 1 hora e 7 minutos, mas não tem como explicar muita coisa. Porém, no geral, foi um episódio que eu consegui curtir bastante, apesar de ter sido um episódio longo, mas eu não me senti cansada assistindo ele. Eu acho que é um episódio que ele tem um ritmo legal, é um episódio que ele flui bem. Um outro aspecto bastante interessante da gente comentar, e não tem como a gente não falar disso, é com relação ao aspecto visual do episódio. É toda essa construção desse ambiente urbano e ao mesmo tempo moderno, ao mesmo tempo sofisticado e tecnológico. A série ela consegue transmitir muito bem todas essas informações para a gente como espectador. Eu diria que consegue fazer isso tão bem que é muito possível a gente conseguir imaginar que aquela cidade ali, que aquele local que eles mostram, poderia sim ser a nossa realidade daqui a alguns anos. Então, a gente percebe que eles são muito, digamos assim, pé no chão nesse sentido, né? Eles conseguem passar isso de uma maneira que faz com que a gente consiga até mesmo se imaginar vivendo numa cidade daquela daqui a alguns anos. Diferente do que muitos filmes e séries fazem quando tratam esse tema de modernidade, de tecnologia, eles acabam trazendo isso de uma forma que algumas vezes soa até estranho pra gente, né? Tanto visualmente quanto e outros aspectos estéticos, mas o Westworld não. O Westworld traz ali uma coisa que mistura sofisticação e modernidade, tecnologia. Então, como resultado disso, a série acaba sendo totalmente impecável. A gente vê um figurino muito bonito, a gente vê efeitos visuais que são muito bem feitos. Então, se tem um dinheiro que foi bem gasto nesse primeiro episódio, foi o dinheiro gasto com os efeitos visuais e com toda essa construção de mundo que realmente a série está de parabéns e fez isso de uma ótima forma. Então, de maneira geral, esse episódio foi um bom episódio. Ele consegue fluir bem ali em todo o seu tempo de duração. A gente já consegue ver um pouco desse ambiente diferente que a série prometeu que ia trazer pra gente. A gente já consegue perceber isso aqui nesse episódio. E eu vejo que eles conseguiram fazer essas mudanças, pelo menos até aqui, pelo menos nesse episódio. Eles conseguiram fazer isso de uma maneira satisfatória, de uma maneira que consiga prender a nossa atenção e de uma maneira que consiga fazer com que a gente permaneça comprometido em acompanhar toda essa jornada da Dolores e dos outros anfitriões também. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse para trazer um pouco das curiosidades e um pouco das informações relevantes sobre esse primeiro episódio aqui da terceira temporada de Westworld. Vamos ficar de olho aí para acompanhar o que vai acontecer daqui para frente nessa história. Bom, então se você já assistiu o episódio, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber o que você achou desse episódio, se você gostou dele ou não. Deixa aqui também no vídeo o seu joinha, se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você poder receber as notificações do YouTube para próximos vídeos. Compartilha também esse vídeo com seus amigos que gostam de assistir Westworld. Tem playlist aqui no canal também de outros conteúdos, de outras séries e filme também. Obrigada por vocês assistirem esse vídeo e tchau!